quero trazer para vocês aqui. Eu gosto muito do Otávio Guedes. Vocês já perceberam, assim, eu acho que o Otávio Guedes ele vem se posicionando de uma maneira muito legal no Globo News, principalmente com relação aos escândalos envolvendo Cláudio Castro. E ele já vem falando do Flávio Bolsonaro, porque o Otávio Guedes, ele é carioca, né? Então, ele teve uma entrevista com o Flávio Bolsonaro. É que, gente, é tanta coisa na nossa cabeça, a gente começa a aterrar o nome da família. Ele teve uma entrevista, que eu acho que vocês se lembram, que foi a primeira entrevista que o Flávio deu assim que os áudios vazaram, a Vaza Flávio, assim que teve a Vaza Flávio pelo Intercept. E o Otávio Guedes acabou com ele ao vivo. E é por isso que eu tô trazendo muita coisa do Otávio Guedes, tá? O Otávio Guedes, ele, assim, o Flávio foi querer se fazer de malandro com ele ficou louco, porque eles são conterrâneos e ele ficou maluco, né? Então eu quero trazer esse comentário aqui dele, que ele fala o seguinte: novo tarifaço de Trump é batizado de tariflável e escancara a interferência dos Estados Unidos nas eleições, tá? Então, a interferência do governo Trump nas eleições brasileiras deixou de ser uma hipótese e virou um fato escancarado. O anúncio do tarifaço, a declaração de inimizade de Marco Rubio contra o governo Lula e a divulgação da foto de Trump com Flávio Bolsonaro não são coincidências. É como se o governo Trump tivesse tirado o título de eleitor para participar das eleições de 2026. Mas, quando Trump tenta se meter na política interna de países estrangeiros, mostra que é um Midas às avessas, onde põe a mão, atrapalha os próprios aliados. O tarifaço já foi batizado pela internet de tariflável, inclusive a nossa thumb, né? Eu nem tinha, gente, eu pensei em várias coisas para colocar de thumb. Eu falei, eu vou no óbvio. O Guedinho precisa vir para a esquerda, o salário que pesa. Pois é, Marisa. Pois é, mas eu confesso que eu tenho gostado bastante dos posicionamentos dele. Ele tá bravo com o Rio de Janeiro, assim, ele tá bravo. Quando o pessoal é de lá, ele vai em cima. Então, Cláudio Castro, milícia, o Guedinho tá, ó, ele tá caindo de pau na galera. A interferência do governo Trump deixou de ser uma hipótese, virou um fato escancarado. O anúncio do tarifaço, declaração de inimizade, e a divulgação da foto de Trump com Flávio não são coincidências. É como se o governo Trump tivesse tirado o título de eleitor para participar das eleições de 2026. Mas, quando Trump tenta se meter na política interna de países estrangeiros, mostra que é um Midas às avessas, onde ele põe a mão, atrapalha os próprios aliados. O tarifaço já foi batizado de tariflável, e isso é ruim para a campanha de Flávio Bolsonaro, que vinha surfando na decisão de classificar o CV e o PCC como organizações criminosas, tá? Então, daqui, ele aqui, né, supostamente sentado na Casa Branca, essa foto que o pessoal costuma dizer que é IA, tá? De que não teve isso aqui, mas essa foto é da Truth Social, tá? Do Trump. O sinal mais evidente na declaração veio de Marco Rubio. É fantástico que, tirando a Nicarágua, Cuba, Venezuela e, claro, Brasil, embora esteja no meio de um ciclo eleitoral, em alguma medida, a Colômbia, temos uma região cheia de aliados e amigos dos Estados Unidos. Ou seja, a mensagem é clara. Para o governo Trump, o governo Lula é um problema. E esse problema poderia ser resolvido nas urnas, desde que o candidato preferido na Casa Branca, Flávio Bolsonaro, saísse vitorioso. Bom, a gente tem diversos problemas nessa questão do tarifaço que eu quero trazer para vocês agora à noite. Mas a principal delas é que, sabe o feitiço que pode virar contra o feiticeiro? Vocês têm esse termo? Esse termo da minha mãe, eu gosto muito desse ditado. Até a Núria, um beijo, minha amiga. Ela fala que temos ditado de vó, de nona da moca. Mas um deles é esse da minha mãe. O feitiço aqui pode virar contra o feiticeiro. Sabe o que acontece, gente? Aqui a questão não é só a intervenção nas eleições. A gente tem uma coisa aqui no Brasil, não só no Brasil, né?
mas em tantos outros países que a gente viu, que é o follow the money. Cara, não briga com o agro aqui no Brasil. Não queira arrumar treta com o empresariado brasileiro, que você terá problemas. O Flávio Bolsonaro foi nessa medida nos Estados Unidos para o tudo ou nada, porque ele sabe que a batata dele está assando, mas sim, gente, a batata dele está tostando. Afinal de contas, ele que é membro da Alerj homenageou tantos, né, ali, tantos envolvidos na milícia e pessoas que hoje aí são suspeitas de envolvimento com o Comando Vermelho, que seriam aí os seus aliados, inclusive de seu mesmo partido de seu pai. Ele sabe muito bem que o telhado dele é de vidro e ele sabe que esse telhado já estava sendo quebrado pelas questões do Master. E ainda mais, hoje tivemos mais vazamentos. Eu vou falar isso na segunda parte da live, tá? Alba, um beijo para você. Eu vi a Marisa também. A Marisa, eu cumprimentei, né? Marisa, socorro, um beijo. O réu também, Flávio, fazendo o que é de se esperar de um tarifanário, para surpresa de 0 pessoas. Quem poderia imaginar, não é, réu? Que nem fala a nossa amiga Luísa Pereira. Um beijo para ela, Luísa, que não estará mais comigo aqui às quintas, mas ela estará com vocês nas quartas-feiras no Esquenta Eleições. Então, gente, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: ele foi tentar essa classificação para discutir segurança pública, só que o tarifaço, ele já é sabido, inclusive, que o próprio Tarcísio de Freitas, que é lambibotas do senhor Jair Bolsonaro, que é todo apoiador da extrema-direita e que se faz de moderadão para poder se reeleger aqui no estado de São Paulo, visto que ele seria aí o tal do candidato do mercado financeiro, odeio esse termo, mas o Tarcísio mesmo, na época do tarifaço, lá há quase um ano atrás, né? Foi exatamente um ano atrás, ele se colocou contra, porque ele sabe que quem elege a extrema-direita no estado de São Paulo é o interior. E o interior aqui de São Paulo, olha só que loucura, é empresário e agronegócio, né? Quem elege extrema-direita aqui no estado não é uma grande parte da capital. Inclusive, nós sempre averiguamos, quando tem as eleições, de que a capital, muitas vezes, ela é mais progressista. E bairros de alta... bairros nobres daqui da capital de São Paulo acabam votando no PT. Inclusive, o Haddad tem uma grande porcentagem dos votos da esquerda aqui na cidade de São Paulo. Mas a gente sabe que no estado de São Paulo a porca torce o rabo, porque é a terra do empresariado, é a terra do agro, é a terra dos fazendeiros, é a terra da galera que não gosta de reforma agrária. E até como eu estava comentando esses dias, exatamente, Núria, no nosso bairro mesmo. Nosso bairro, quando a Haddad venceu aqui no nosso bairro, eu falei assim, nossa senhora, que loucura. Mas o que acontece, gente? Eu enxergo isso, claro, de uma maneira em que cada um age conforme os seus interesses, né? Os empresários, eles não querem saber de, como que eu vou dizer, de assistencialismo, nem nada disso, né? Eles vão nos próprios interesses, em que pese o presidente Lula seja uma mãe para o agro. E foi até uma conversa que nós tivemos com o Marcelo Marcengo, ele que é do Paraná. Eu tenho família do agro no Paraná. A gente teve essa conversa na semana passada no Esquenta. E ele falou que terras improdutivas, quando elas são vendidas para o governo para fazer reforma agrária, os fazendeiros, né, esqueci o nome, eles ganham uma boa parte dessa grana, tá? Eles ganham muito bem, obrigada, pela disponibilidade dessas terras para o governo. Então, é importante a gente também dizer isso. Mas, voltando à vaca fria, o que eu quero dizer para vocês é
que quem manda aqui nesse país é banqueiro e o agronegócio. Entendeu? E o tarifaço vai ferrar quem? Vai ferrar justamente essa galera. E a história do Pix? E a história do Pix, que a gente estava comentando ontem, que ia precisar de uma maior rastreabilidade das instituições bancárias. Também é um outro ponto, porque os bancos vão ter que investir muito mais para poder rastrear por onde esse dinheiro passou. Então, o Flávio, ele conseguiu, cara, gabaritar a questão. Deixa eu ver se é pernilongo, não. Ele conseguiu gabaritar a questão, porque ele conseguiu prejudicar os bancos e conseguiu prejudicar o agronegócio, os exportadores nacionais. Então, assim, cara, parabéns. E isso é algo que pode ir muito a favor do presidente Lula nesse momento, tá? Lembrando que o presidente Lula, sim, está esperando uma ligação de Donald Trump. Nós vamos colocar aqui os pronunciamentos do presidente Lula, mas que Flávio Bolsonaro, ó, já tá acordando para a vida, porque ele percebeu que ele jogou na sexta e acertou no sábado. Ele foi querer se fazer de malandrão com essa história do Comando Vermelho e acabou mirando um tarifaço. E ele sabe muito bem que, inclusive, o CV e o Comando Vermelho não fala de milícia. Tá todo mundo já falando que, inclusive, as milícias precisam ser denunciadas. Mas, com a questão do tarifaço, ele está prejudicando quem patrocina a campanha. E isso foi uma coisa que nós explicamos lá atrás, inclusive, quando eu comecei a fazer live aqui no canal, eu falava muito disso. Do quanto o tarifaço, ele teria capacidade de prejudicar. Por quê? Porque temos ali 75 folhas de produtos que são isentos, mas a gente sabe que tem os pequenos produtores que exportam demais aqui no nosso país e que vão ser prejudicados com isso. E que são geralmente eleitores da extrema-direita. Então, agora, ele que se vire. Aí ele foi lá e mandou uma carta para o Marco Rubio, minhas férias, mandou uma carta lá, Dear Marco Rubio, my best regards, né? Foi lá mandar uma carta para o Marco Rubio falando, pelo amor de Deus, por isso que eu coloquei essa foto na thumb aí, para que o Brasil não fosse tarifado. Ora, tarde demais, não é, Flávio Bolsonaro? Você quis salvar a sua pele a que custo, meu querido? Você quis salvar a sua pele a que custo? Agora você que morra abraçado com o senhor Steve Bannon e com todo o Honduras Gate, toda a história que está sendo disseminada aí na internet, que até eu estava conversando com a Núria ontem, que o Luan, que os meninos sempre falam para mim no chat, do quanto existe um movimento contra as eleições e contra a democracia na América Latina. Tá? Principalmente contra o Brasil e contra a Colômbia, que são países ditos aí como governos progressistas. Então é isso que nós precisamos ficar atentos nesse momento. Sim, queria haver uma ingerência nas nossas eleições, isso também nós já sabíamos que iria acontecer. Agora que nós temos que mostrar, através das nossas instituições, o que é a soberania nacional, o que é a não interferência dos Estados americanos. É isso que nós vamos ter que mostrar agora, mais uma vez, para o presidente Donald Trump. Mais uma vez. Já que eles são incansáveis em tentar deturpar a nossa democracia. O país que se diz o país mais democrático do mundo, que quer coibir o crime organizado, mas tem a sua população em plena luz do dia sob efeitos de fentanil. E são esses caras que são a grande democracia, os grandes combatentes da criminalidade no mundo. Os caras que foram destruir países sob a égide de uma suposta guerra e sob aí proteger os interesses afegãos, proteger os interesses iraquianos e agora proteger os interesses iranianos. Essa é a grande democracia do mundo que está tentando aí colocar as suas garras no nosso país. Mas eu acho que, principalmente, agora é a hora do Brasil mostrar a sua força. E é para isso que a gente está aqui.
Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!